Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Que bom que vocês vieram. Fico muito feliz de poder, mais uma vez, ter a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. E o meu desejo, a minha oração, é que a palavra do Senhor alcance o coração de cada um de vocês e seja uma palavra de transformação. Nós estamos ministrando a série Tudo Novo. E o objetivo dessa série é mostrar, nos direcionar a respeito de alguns padrões que nós precisamos ter de conduta na nossa vida. Principalmente pensando, depois que Cristo entrou na minha vida, o que muda? O que eu preciso mudar? O que precisa ser diferente? Já que agora Jesus me salvou. Já que agora eu não sou mais o mesmo. E, referente a isso, Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, falando a respeito desses novos padrões. E duas coisas que Paulo enfatiza em toda a carta de Paulo é a respeito da unidade e da pureza. Unidade no sentido de sermos um. Todos nós somos um só corpo. Assim como a gente pega a biologia, na divisão do corpo humano, cabeça, tronco e membros. São 3 partes, mas que formam um só corpo. São 3 partes diferentes, mas é um só corpo. Essa é a unidade, pessoas diferentes, mas que funcionam como um corpo. E a respeito da pureza que ele enfatiza, porque Cristo nos purificou do pecado. E agora, o nosso papel, o nosso trabalho é nos mantermos limpos. Eu me lembro bem quando era criança, e a maioria aqui provavelmente pegou um tempo que era tudo terra, né? E o tempo que a minha família não tinha carro, então a gente ia para uma festa, e aí era aquela coisa, já se preparava de manhã, e minha mãe já falava, não vai se sujar. Só que a nossa brincadeira era brincar na rua, e a gente ia sair, mas estava os amigos, vamos jogar a bola. Eu não posso me sujar. E era um desafio, né? Muitas vezes não acontecia, mas o nosso desafio como adultos e cristãos é nos mantermos limpos, agora que Jesus nos purificou. E entender que unidade e pureza estava sendo praticada por Jesus. Jesus, ele sempre declarava, eu sou um com o Pai. Mas o meio disso era por meio da obediência. E era nisso que estava a pureza. A obediência à palavra. Então, nós precisamos também caminhar para sermos um com o Pai. E dentro dessa série de mensagens, aquilo que nós já vimos na primeira mensagem é unidade na diversidade. O pastor Naô que ministrou, mostrando na carta de Efésios que nós todos fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Mas nós somos diferentes. Gêmeos, por mais que eles aparentemente sejam iguais, quem os conhece sabe que eles são totalmente diferentes. Isso porque são gêmeos. Eu tenho 4 irmãos, nós fomos criados juntos e somos totalmente diferentes, né? Ressalvando a semelhança física, mas do restante nós somos diferentes, pensamos diferente. E a igreja também é assim, são pessoas diferentes que precisam funcionar como um corpo. A função da minha mão não é a mesma do meu pé, não é a mesma do meu coração, não é a mesma dos meus olhos. Mas todas as partes funcionam em prol do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Pessoas diferentes, com talentos diferentes,
mas todos caminhando no mesmo propósito. Segunda mensagem foi a mensagem de dentro para fora, demonstrando a questão da mudança que Jesus faz nas nossas vidas. Porque quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós começamos a perceber tudo que está ao nosso redor, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que está estranho. E a gente começa a olhar coisas que já não fazem mais sentido. E a nossa intenção é mudar aquilo que está externo. Quando na realidade o que Jesus quer mudar é aqui dentro. Porque mudando aqui dentro, tudo que está ao nosso redor muda. Porque a nossa perspectiva muda, o nosso olhar muda, a nossa forma de enxergar as coisas muda. Até a nossa forma de enxergar pessoas. Pessoas extremamente problemáticas, que a gente quer excluir. Quando Jesus começa a mudar aqui dentro, a gente começa a olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia. Porque o Senhor está mudando aqui dentro. Então, o que nos foi ensinado nessa mensagem é a respeito da mudança de dentro para fora. Tem que começar aqui dentro. E na semana passada, foi ministrado uma palavra sobre nova busca. Busquem e procurem viver de modo a agradar a Deus. E essa palavra, ela fala muito a respeito da nossa atitude. Busquem, procurem. É nossa atitude. Não é o Senhor vai me fazer agradar a Ele. Não. O que Ele tinha que fazer era te salvar. Ele te salvou. Agora, busquem viver de forma a agradar ao Senhor. E eu falando sobre busca, há 2 ou 3 semanas atrás, nós tínhamos adquirido aquela moeda da bandeira das Olimpíadas, aquelas moedas comemorativas, colecionáveis, e só faltava a da bandeira. E aí numa terça-feira a gente conseguiu a da bandeira. Minha esposa Telumi ficou extremamente feliz. Conseguimos, agora sim. Na quinta-feira ela perdeu a moeda. Gente, se vocês tivessem visto a busca, parecia aquela parábola da mulher e a dracma perdida. Ela revirou tudo, e foram dias revirando tudo, inconformada de ter perdido a moeda. Graças a Deus ela achou. Depois de muito procurar, só faltou dar a festa, porque a vontade era essa. Não valia a moeda, mas a festa porque achou. E nessa nova busca, nós precisamos buscar ao Senhor. Até mesmo porque nós não o tínhamos. E agora, o Senhor se tornou acessível. Assim como nós cantamos, o véu que separava já não separa mais. Mas nós precisamos buscá-lo. Porque aquele que busca, encontra. E hoje, nós vamos falar sobre casamento. E ao longo desses anos, eu sou convertido desde 2009, 2008 para 2009. De 2015 a 2020, eu e a minha esposa nos dedicamos para ministrar casais. Nós fizemos ao todo 7 ou 8 cursos para casais, cada curso de 3 meses e meio. E nós pudemos aprender muito, porque foi bom para nós, para o nosso casamento, ter passado todo esse tempo ministrando casais e também sendo ministrados, enxergando as dificuldades e as limitações dos casamentos deles e olhando que eles também não são muito diferentes de nós temos também as mesmas dificuldades, mas aquilo nos ajudou a entender um pouco melhor o nosso relacionamento. E por que falar sobre casamento na igreja? E eu respondo essa pergunta
com uma outra pergunta. Qual é o valor de nós termos paz aqui na igreja e não termos paz na nossa casa? Porque nós precisamos refletir sobre isso. Não adianta tudo estar bem aqui se não estiver bem em casa. Primeira coisa, tem que estar bem em casa. Para quando a gente se reunir como igreja, a gente só vem transbordar daquilo que a gente já está vivendo. E não ao contrário. Não, eu venho aqui e eu finjo que está tudo bem, aqui eu me entrego, aqui eu me derramo, aqui eu sou santo, mas a casa está de ponta cabeça. E essa mensagem, embora seja falando sobre casamento, ela serve para quem é casado, ela serve para quem é solteiro, ela serve para quem é viúvo. Por quê? Porque ela nos ajuda na nossa família. Ela nos ajuda a ajudar outras pessoas. E também para aqueles que são solteiros e querem um dia casar, já aprender a escolher. Porque se tem uma coisa que ajuda no casamento é saber escolher. Se você escolhe bem, você tem menos problema. Agora, se você escolhe mal, você já começa errado. Né? Então, quem é solteiro e quer casar, presta atenção para você saber fazer a escolha. Que esse já é o melhor começo. É o melhor começo. E a gente vê hoje um padrão de relacionamento expressado nas TVs, em filmes, em novelas, em séries, nas redes sociais. E o padrão que a gente mais vê, embora existam casais que são uma bênção, que estão vivendo um casamento de fato bom, mas o que nós mais vemos são relacionamentos descartáveis. Pessoas que a gente fala, casou com fulano. Aí passa um tempo, a gente olha, novo affair. Aí você fala, mas não estava casado? Não teve filho agora? E já está com outro? É o que a gente mais vê. E o problema é que isso está começando a afetar a igreja. A igreja está começando a também viver isso. E nós precisamos tomar muito cuidado a respeito disso. E dentro desses relacionamentos descartáveis, nós vemos algumas coisas no sentido de, vamos morar junto? Vamos casar não? Porque se não der certo, pelo menos a gente não tem gasto com cartório. Já ouviram isso? Já entra no relacionamento para dar errado. Tipo, não, vamos tentar, acho que não vai dar, mas vamos tentar mesmo assim. Se não der certo, a gente separa. Se não der certo, é só casar de novo. Minha mãe, no dia do nosso casamento, tinha acabado de dizer o sim assinado na frente de todo mundo ali, bonitinho. Aí começa a abraçar ali os convidados no cartório. Aí eu abraço minha mãe. Aí minha mãe fala no meu ouvido, se não der certo, você pode voltar para casa, tá, filha? Eu vejo aquilo como um cuidado. Mas eu entrei para dar certo, não para se der errado. Porque nós precisamos ter essa consciência. Uma outra coisa que a gente escuta, é melhor separar do que ser infeliz. Quando na verdade é melhor ser feliz do que separar. Porque se existe uma verdade ninguém é feliz de graça. Ninguém é feliz de graça. Não, mas eu entrei num relacionamento e achei que ia dar tudo certo. Mas você fez por onde para dar tudo certo? Porque se você não fez nada, não vai dar certo. Assim como uma bicicleta. Você tem equilíbrio enquanto você está pedalando. Para de pedalar para você ver. Uma hora a bicicleta vai parar e a hora que ela parar você cai. Relacionamento é assim. Pedala, 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 pedala e pedala. E pedala, e pedala, e pedala. Até o fim. Porque, no fim das contas, quando a gente casou, a gente disse, é na alegria e na tristeza. Agora
não é mais assim, né? Porque é só na alegria, porque na tristeza eu quero ser feliz. É na saúde e na doença. Não, eu casei com a pessoa, estava sã, agora está doente, eu não quero. É na riqueza e na pobreza. Não era rico, mas eu achei que ia ficar, não ficou, mas está ruim agora. Eu acreditava que ia ficar rico. Até que a morte nos separe. Por que a gente diz isso? Mas quando as dificuldades começam a acontecer, a gente pensa em mudar de opinião. A gente vai falar um pouco sobre isso. Às vezes o questionamento é: meu casamento já não está mais como era no começo. O relacionamento de alguém está igual era no começo? Gente, casar é bom, tá? Vocês que são solteiros, casar é bom. Mas não é mais como era no começo. Não é. Isso não quer dizer que agora é ruim. Mas não é mais como era no começo. E de fato é assim. Ou nós somos muito diferentes. E isso acontece já no primeiro ano. Porque quando você está namorando, o relacionamento é maravilhoso. O bonito é sempre cheiroso, sempre arrumado. Aí quando você casa, você descobre que ele tem chulé. Ele deixa a toalha em cima da cama. Pô, ela não acordou como a gente saiu ontem. Tá diferente a coisa, né? Se pudesse, utilizaria os 7 dias do Procon. Eu quero devolver, porque me enganaram. Mas a maior parte dos problemas do casamento é a falta de diálogo. O casal com o tempo deixa de conversar. Dentro do relacionamento, o casal esquece de que agora ele é um casal. Ele quer ser independente. E começa a tomar decisões sozinho. E ela começa a tomar decisões sozinha. E cada um começa a fazer as coisas do seu jeito, sem conversarem. Gente, isso é uma bomba relógio, é questão de tempo para o casamento estar dando errado. Não existe independência no casamento. Há muitos casos do cônjuge perder o prazer de voltar para casa. Se a gente passa na frente de bares 5h30, 6 horas, 7 horas, a gente olha e vê aquele monte de homem no bar. É segunda-feira, é terça-feira, é quarta-feira, aqui, sexta, sábado é sábado, né? Então, sábado é sábado. Mas a realidade é que eles não querem voltar para casa. Porque vai chegar em casa e vai ser reclamação. Vai chegar em casa e é falta de dinheiro. E aí é só briga e mais briga. E muitas vezes o motivo deles ficarem no bar, muitas vezes o motivo do cônjuge querer ficar fora de casa, é porque fora de casa se sente bem. Fora de casa é valorizado. E a grande discussão do homem é: todo mundo me valoriza, mas a minha esposa não me valoriza. Mas a gente vai lidar um pouco sobre essas coisas mais pra frente. E o problema maior é que o casamento muitas vezes perde o valor. O casal se acostuma com a convivência. E tá ruim, mas tá bom, é assim mesmo. É isso mesmo. Mas para mudar isso, qual é o novo padrão de vida? Agora que Jesus entrou na minha vida, que eu preciso seguir para eu viver um casamento melhor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios, no capítulo 5. A carta aos Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 21. Carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor.
pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa, como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, ministra-nos a Tua palavra, Senhor. Fale conosco, nos instrui. Nos ajuda a respeito do nosso viver com Cristo e do nosso casamento. Nós te pedimos, Senhor, muda as nossas vidas. Faz tudo novo e nos ajuda a viver o novo do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma carta que vai falar, esse trecho vai falar a respeito do matrimônio. E o versículo 21, ele começa falando a todos, homens e mulheres, ou a toda a igreja. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós precisamos entender que a melhor expressão a respeito de se sujeitar foi a que Jesus usou. Sirva a todos. Seja servo. Nós, como igreja, precisamos compreender, nós como cristãos precisamos compreender. Eu preciso ser servo. Eu preciso servir ao outro. Quem quer ser o primeiro, sirva a todos. Isso aqui é a base do nosso cristianismo. É a base da nossa fé. Jesus, ele veio e serviu. E ele disse, eu estou dando um exemplo. A série passada, sobre chamados, eu ministrei a mensagem chamados para servir. Em João 13, falando do dia que Jesus lava os pés dos discípulos. Uma posição de humilhação, que só o escravo gentil, nem o escravo judeu fazia, só o escravo gentil que fazia. E Jesus, ele fala, seja servo. Sujeitem-se uns aos outros. Mas aí no versículo 22, ele começa a falar para a mulher, da conduta da mulher. E é importante a gente entender que aquilo que eles viviam naquela época, o contexto daquela época é diferente do nosso. A mulher naquela época, ela tinha o mesmo valor de um escravo, assim como também uma criança tinha o mesmo valor de um escravo. Mas quando Cristo entra na história, Cristo começa a mudar e Ele nos faz todos iguais, homem e mulher.
porque todos aqueles que creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Não tem essa de um é maior que o outro. E Paulo ele vai dizer o seguinte: esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Então, dividindo esse versículo, a gente começa aqui com uma ordem, ou um mandamento. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Sujeitem-se em tudo. Honre, respeite o seu marido. E ele segue dando um modelo a ser seguido, uma referência. Como respeite o seu marido, que ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E ele dá um motivo, né? Pois o marido é o cabeça. E Gênesis 2, ele vai trazer o papel da mulher já na criação. Gênesis 1, ele dá um exemplo, ele faz um resumo da criação, e Gênesis 2, no versículo 18, ele vai falar a respeito da mulher. Já que Deus ele criou o homem, criou os animais, fez Adão dar nomes aos animais e depois criou a mulher. E eu entendo Deus ter feito isso, porque eu e a minha esposa a gente vai assistir um filme que a gente não assistiu. E aí aparece um personagem e fala: quem que é esse? Não sei, eu também estou assistindo a primeira vez. E ela pergunta: o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não sei, eu também estou assistindo aqui a primeira vez. Não, mas o que vai ser? Quem que é? Quem que é? Será que vai morrer? Não sei. Então eu acho que Deus olhou e falou: Adão, eu vou criar mulher, porque ele já tinha dito, não é bom que o homem esteja só. Mas primeiro dá nome para os bichos, porque ela vai perguntar. E quando ela perguntar, você já vai saber. Você já vai chegar e falar: não, isso aqui é o cachorro. Cachorro. Então, tudo bem. Mas aí o versículo 18. Versículo 18 diz assim: o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude e o complete. Desde a criação, farei alguém que o ajude e o complete. Faz sentido o que Paulo está escrevendo. Paulo não está fugindo do que Deus falou. Farei alguém que o ajude e o complete. Mas talvez vocês perguntem: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me submeter, me sujeitar, ser submissa ao meu marido? E ele dá essa referência. Assim como você se dedica ao Senhor, se dedique ao seu marido. Se dedique ao seu marido assim como você se dedica ao Senhor. A mulher aqui, sujeita ao marido, ela representa a igreja, sujeita a Cristo. A vida conjugal representa a igreja se relacionando com Cristo. Talvez ainda assim seja difícil para a mulher olhar e falar assim: você fala de ser submissa, de se sujeitar, de servir ao marido, porque você não conhece meu marido. Talvez não. Mas mais importante do que eu conhecer o seu marido, seja o que a palavra diz. Porque eu posso não conhecer, mas o Senhor conhece. E o Senhor, Ele fala conosco, não somente para a mulher, mas aqui nessa carta Ele também fala aos homens. A partir do versículo 25,
E ele diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Também existe uma ordem aqui para o marido. E a ordem é: ame a sua esposa. E a referência, o modelo é: ame como Cristo amou a igreja. O motivo é porque ele se entregou por ela. Ele se doou. Cristo foi um exemplo. Ele se sacrificou por ela. Marido, o amor não é um sentimento. Não é dizer eu te amo, mas é ter atitude de se doar como Cristo se doou. É seguir o exemplo da atitude de Cristo. E Filipenses 2, no versículo 5, vai dizer: tenham em vós a mesma atitude de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que isso era algo que ele tivesse que levar em consideração, mas se esvaziou e se fez servo. Amar é amar como Cristo amou. O papel do marido é amar como Cristo amou. E se a gente entender isso como cristão, o nosso relacionamento muda. O nosso casamento muda. Então, se até aqui eu amei de forma errada, a partir de agora, como é que eu devo amar? E a resposta também está no texto. Por meio da palavra. Siga a palavra, viva a palavra. Porque muitas vezes a gente acha que, não, mas eu tenho que então procurar pregações sobre casamento. Não, eu preciso procurar pregações da palavra. Porque conforme o Senhor vai me moldando, a minha relação vai mudando. Porque eu vou sendo moldado e me tornando mais parecido com Cristo. E isso vai me ajudar no meu relacionamento. E o versículo 27, ele diz o seguinte: assim o fez para apresentá-lo a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Assim que Jesus fez com a igreja. E essa é a responsabilidade do marido. Essa é a responsabilidade de cuidar. E não tem a ver só com estética, mas tem a ver com companheirismo. Tem a ver com fazê-la se sentir bem consigo, com ela mesma. E também com você. Porque muitas vezes a gente olha lá fora e vê aquela mulher bonita, e olha, rede social está o tempo todo, só mostra a mulher bonita. E a gente muitas vezes olha e fala: mas essa minha casa não está desse jeito. Responsabilidade do marido cuidar. Responsabilidade do marido. Talvez a gente precisa compreender que a esposa, ela às vezes está cuidando de tanta coisa em casa, que ela está deixando de se cuidar. E a gente não percebe. E uma coisa que mostra que há um erro grave no relacionamento é quando o homem é mais vaidoso que a mulher. Porque se o homem está se cuidando mais do que a mulher, é sinal que tem coisa errada dentro do relacionamento. É sinal que a mulher está carregando coisa demais. E às vezes a gente não percebe. E aí o homem quer reclamar e dizer: olha lá, não é assim como quando casamos. Mas será que a gente está cumprindo? Eu tenho nessas últimas semanas cuidado das coisas de casa, assim, trocado lâmpada, movimentado ou mudado o quarto de lugar, porque eu sei que isso é importante. E às vezes o marido não enxerga
Que tem uma tomada lá que a esposa está falando já faz tempo que está, ó, essa tomada não está funcionando, eu preciso dessa tomada, e ele não troca. Ó, tá sem lâmpada lá fora, e ele não troca. Eu estou cansado. A gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente está esperando uma coisa que na verdade nós não estamos fazendo por onde, porque a graça é de Deus. Relacionamento é troca, relacionamento é tratativa um com o outro, relacionamento é cuidado. E tudo bem se você se preocupar às vezes com você, marido, mas não esqueça que você não é mais solteiro, você não está mais sozinho. Cristo se preocupou mais com a igreja do que com ele, a ponto de doar a vida dele. Maridos, esquece sua vida, cuida da sua esposa. Mas eu tenho as minhas vontades. Esquece. Mas eu tenho os meus direitos. Esquece. Ama a sua esposa. Ama a sua esposa. Faça a sua esposa feliz. Porque é certeza que se sua esposa estiver feliz, você vai ser feliz. No começo da minha caminhada cristã, nós ouvimos um pastor que veio de Campinas, e ele falou algo que me marcou. Ele falou assim: cuide da sua sogra. Porque se alguma coisa acontecer com a sua sogra, a sua esposa vai ficar mal e você vai ser afetado. Ah, não, mas eu não casei com a minha sogra, eu casei com a minha esposa. Só que a sua esposa ama a mãe dela. E se acontecer alguma coisa com a mãe dela, ela vai ficar mal. E por causa da sua esposa você vai ficar mal. Meu sogro está lá no fundo. E eu tenho um carinho especial por ele. Ele me trata muito bem. Isso é só por isso. Ele me trata muito bem. Mas eu sei a importância dele na vida da minha esposa. Eu sei a importância dele na minha vida. Porque se não fosse ele, ela não estaria aqui comigo. Então a gente precisa entender que às vezes a gente está cuidando da nossa vida, está cuidando muito do eu, e se esquece que relacionamento é mais do que isso. Ah, mas eu casei com ela, não casei com o irmão dela, nunca. Casou com todo mundo. Casou com todo mundo. É família. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele segue, versículo 30, dizendo assim: pequeno. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Aí aqui a gente entra num ponto que é muito importante quem é solteiro prestar atenção. Quem é jovem prestar atenção. Quem é casado prestar atenção. Casamento é coisa de adulto. Relacionamento é coisa de adulto. Ah não, mas casar é para adulto, namorar pode ser para jovem. Me mostra na Bíblia. Alguém que estava namorando na Bíblia. Não tem. Relacionamento é casamento. A gente que mudou isso para dar um pouco de liberdade para os outros fazer o que quer. Mas relacionamento é casamento, é coisa de adulto. Porque o casamento ele exige responsabilidade. Maridos, vocês tiraram a filha do pai de alguém de casa. E os pais eram responsáveis por ela. Eles cuidavam dela, eles zelavam por ela. Você decidiu. Não, eu quero casar com ela. Então cuida, porque agora a responsabilidade é sua. E não somente do marido, mas também a mulher. Você escolheu aceitar viver com ele.
Então cuida. Sejam responsáveis, porque relacionamento não é coisa para criança. Vocês agora formaram uma nova família. Família já não é mais meu pai, minha mãe e meus irmãos. Não, não. Você, esposa e o seu marido. Essa é a nova família. Depois virão os filhos. Essa é a nova família formada. Agora, a responsabilidade já não está mais sobre os seus pais, está sobre vocês. Então sejam responsáveis. Conversem. Porque é um problema sério quando não se prepara. Porque o primeiro ano, principalmente, é difícil. Porque você adquire contas que você não tinha. Eu não pagava água, eu não pagava luz, tinha comida sempre na geladeira. Não é assim, do nada, que vem assim e tem? Aí a gente começa a descobrir como é caro. Minha esposa que vai na feira, minha esposa que vai no mercado. O dia que eu vou, eu fico com medo de comprar. Porque eu falo, gente, olha o preço disso. E aí eu fico, eu podia chegar e pegar, esse aqui que eu quero, tá, eu levo. Mas aí eu fico pensando, eu chegar em casa, ela vai brigar porque eu paguei caro. Ela vai brigar porque era para eu ter comprado em outro lugar que estava na promoção, e eu não fui na promoção. Porque quem mexe no aplicativo de promoção é ela, e não eu. E aí eu fico, será que eu levo? Será que eu não levo? Esse aqui, eu vou pegar esse aqui. Na terça-feira, eu e minha filha fomos na feira. Compramos pera, maçã e uva, R$35. Assim, gente, só deu uma sacola. Uma sacola. Eu fiquei, gente, como é que ela chega em casa com um monte de sacola? É uma coisa do relacionamento que a gente precisa lidar. Precisa, porque eu não sei, mas eu não sou rico. Pelo contrário, o dinheiro é sempre bem contado. Se não for organizado, falta, né? Falta dinheiro e sobra mês. Então a gente precisa ser responsável. E aí, quando a gente casa, a gente diz: e vai morar onde? Eu perdi a minha mãe há 4 anos e meio. E 2 meses antes da minha mãe falecer, a gente veio de São Paulo e passou na casa deles, que morava aqui em cima. Meu pai ainda mora ali. E a Trumi perguntou, Trumi, minha esposa, ela perguntou para eles: qual é a história de vocês? Meu pai e minha mãe são da Bahia, do interior da Bahia, daquele sertãozinho que a gente vê na TV. Aquele sertão. Eu tive o privilégio de visitá-los, a minha avó e os meus tios, e é aquele sertão que não tem nada. Só tem sol e calor. E mais calor. E queimadura na sombra. É terrível. Eu fui com meu primo. Ele falou: vamos lá na roça comigo? Eu falei: gente, que não é vida não. Não é vida. Ele falou: regata, o quê? Calor, regata. Não, veste uma manga comprida. Tá no calor, manga comprida. Manga comprida. Na sombra estava queimando. E a terra seca e ele lá com a enxadinha. E, gente, essa terra não dá nada. Seca. Mas a minha mãe e o meu pai viveram lá. E era até um pouco distante onde eles viviam, mas por causa do relacionamento dos meus tios, o irmão do meu pai, com a prima da minha mãe, eles se conheceram. E com 15 anos a minha mãe foi para a Bahia, meu pai tinha vindo aqui para São Paulo, né? Aquele sonho do nordestino, de tentar a vida em São Paulo. E depois de um tempo, minha mãe tinha morado na casa de família em Salvador, eles indicaram ela para vir para São Paulo, e ela veio. E estando aqui, o meu pai falou para minha mãe: eu quero casar. E a minha mãe falou para ele: eu só caso se a gente tiver onde morar, senão eu não caso. Aí meu pai: então vamos juntar dinheiro. E eles trabalharam e compraram o terreno aqui. Compraram o lote todo. E ele vendeu metade do lote para o meu tio, que é o irmão dele, que tinha ajeitado o esquema com a prima da esposa do meu tio, que é no caso a minha mãe.
vendeu metade do terreno para ele para conseguir construir a casa. E foi a casa onde eu cresci, meus irmãos crescemos. Mas o que eu aprendo com isso? É que não dá para você entrar num relacionamento sem se preparar. Porque mesmo preparado ele já é difícil. Embora casamento é a melhor coisa que Deus deu. Ao meu ver, só perde para a salvação. Mas foi o melhor presente que Deus deu. Eu não me vejo sozinho. Eu não quero ser sozinho. Eu gosto de ser casado. Eu gosto de ter alguém para voltar para casa. Depois de um dia de trabalho cansativo. E a gente precisa se preparar para isso. Para o relacionamento. Para que a gente tenha menos dificuldades. E aí, dentro do relacionamento, nós compreendemos aqui que essa fala de Paulo aqui à igreja de Éfeso, por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher e os dois se tornam um, é a fala de Gênesis 2:24. Que Deus falou isso. Paulo só está reproduzindo o que Deus falou. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher e se tornem um. Então, decisões agora são tomadas entre o casal. Eu já não decido mais sozinho. Ah, mas eu quero comprar um negócio, eu vou comprar e depois eu falo. Não. Primeiro eu converso. Como é que tá? Dá para comprar? Dá para fazer isso agora? Oh, vamos mexer nisso aqui? Dá para fazer? Não dá? Então vamos esperar. Porque, imagina o seguinte. O relacionamento está ali. Aí um olha e fala, ah, eu comprei isso aqui. Aí o outro fala, eu também comprei, eu não sabia que você ia comprar. Gente, é um casal. Os dois são um. Até porque, quando a gente casa, tudo agora que a gente faz é em prol um do outro. Não é mais em benefício próprio. Então aqui para a gente encerrar, que tipo de esposa e que tipo de marido nós devemos ser? Esposa, seja aquela que respeita o seu marido, seja aquela que honra o seu marido, seja aquela que ajuda o seu marido a ser um homem melhor, a ser um melhor exemplo de cristão. Incentive. Provérbios 31. Abre na sua Bíblia, Provérbios 31. Salmos está no meio da Bíblia, depois é Provérbios. Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Que diz assim a respeito da mulher virtuosa. Provérbios 31, capítulo 10. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela adquire lã e linho, e com alegria trabalha com os fios à mão. Como um navio mercante, traz alimento de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Vai examinar um campo e o compra com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear, e os seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e seus vestidos de linho e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade.
onde se senta com as demais autoridades. Faz roupa de linhos com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade. E ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e o seu marido a elogia. Há mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensam-se por tudo o que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Essa é uma mulher virtuosa, que as suas obras a elogiem publicamente. Que as suas obras. Marido, que tipo de marido nós devemos ser? Nós devemos ser o marido que ama a esposa e que dedica a vida a ela. Nós precisamos ser esse tipo de marido que dedica a vida à sua esposa. 1 Coríntios 7, ele vai dizer o seguinte. 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 32 e 33. Diz assim: quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. O homem casado, ele precisa pensar em suas responsabilidades nesse mundo e em como agradar a sua esposa. Que tipo de marido eu tenho que ser? O tipo de marido que assume as responsabilidades e procura agradar a esposa, cuidar dela, dar a vida por ela, abrir mão de tudo por ela, assim como Cristo amou a igreja. Eu quero encerrar esse tempo com os últimos 2 versículos, mas é só para falar aos solteiros, na hora de procurar uma esposa, procure essas virtudes nela. Se ela não tiver essas virtudes, já solteira, talvez seja uma boa procurar outra pessoa. Mas não é ficar experimentando, não tem essa de não, a gente vai ficando para ver se... Não, para. Isso não funciona na igreja. E a mesma coisa das mulheres solteiras. No caso, olha o marido que você quer para a sua vida. Que ele seja servo. Que ele ame e se dedique por inteiro ao Senhor. Porque esse sim vai ser um bom homem para se casar. Para minha filha, eu estou esperando que ele venha bem lá longe. Bem longe. Daqui a bastante tempo. Bem, bastante, assim, 20 ou 30, 40 talvez. Não brincando, não precisa ser tão longe assim. Mas que ele tenha essas qualidades. E o versículo 32 e 33 diz o seguinte: esse é um grande mistério, o casamento, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. Cada homem ame a sua esposa. Esposa, respeite seu marido.
Vivam a palavra. Aprendam a viver aquilo que está escrito na palavra. Porque, por mais que a gente possa dedicar tempo só para falar sobre relacionamento, no fim das contas, de tudo aquilo que a gente precisa, é daquilo que está escrito aqui. Porque a gente pode falar sobre qualquer coisa. A gente pode sentar aqui e conversar sobre horas, sobre relacionamento e falar sobre todos os problemas. No fim das contas, o que você precisa é isso aqui. É viver isso aqui. É viver isso aqui. Porque isso vai resolver a maior parte dos problemas, se não todos, que a gente tem na nossa vida. Porque não adianta nada eu querer que o meu relacionamento melhore se eu não quero fazer nada a respeito. Mas que a gente possa se dedicar ao nosso relacionamento, assim como a igreja se dedica ao Senhor. Mulher ao seu marido, marido à sua esposa. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Que por meio dela nós possamos, Senhor, ter um relacionamento melhor. Que por meio da Tua palavra as nossas vidas de fato representem o que é a relação entre a igreja e o Senhor. Que o nosso relacionamento, Pai, sirva de exemplo para os nossos filhos, sirva de exemplo para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para que eles compreendam, através do nosso relacionamento, o quão bom é o Senhor e o quão bom é andar nos Teus caminhos, Senhor. Pai, nos direcione em todas as coisas, nos ajuda a olhar para a Tua palavra, Senhor, muito mais do que olhar para técnicas, muito mais do que olhar para meios de conseguir algo. Nos ajuda, Pai, a olhar para a Tua palavra, que é o principal meio para aprendermos como viver, como vivermos em relacionamento, tanto como igreja, como também como casal. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.